Continuando, pessoal, como eu disse na aula passada, é muito importante diferenciar qualquer trabalho da relação de emprego. Basicamente, nós cuidamos só da relação de emprego no departamento pessoal. As outras relações também são cuidadas pelo departamento pessoal, mas o volume de trabalho que todo o departamento pessoal tem com a relação de emprego é muito maior do que com as outras relações de trabalho. Por isso é importante, primeiro, que você saiba que nem toda relação de trabalho envolve a relação de emprego, e agora nós vamos estudar a relação de emprego de forma mais profunda. Então vamos lá. Relação de emprego. Contrato de trabalho regido pela CLT que cria o vínculo empregatício. Então, é importante que vocês comecem a se acostumar com o vocabulário. Em uma empresa que contrata um funcionário, como é o caso do nosso João, uma empresa que contratou o João, que é o escritório de contabilidade onde ele está trabalhando, ela contratou ele, assinou a carteira dele e ele está registrado. Então, por quê? Porque a proposta que o escritório tinha para o João era de um emprego, não era de um trabalho temporário, né? O João não é um trabalhador terceirizado, ele não é estagiário. Ele foi contratado para ser funcionário, empregado. A partir daí, a empresa que o contratou precisa seguir todas as regras da CLT. Os outros empregados, o temporário, o terceirizado, o estagiário, esses outros trabalhadores, eles possuem regras diferentes das regras da CLT. Algumas regras da CLT são utilizadas, mas muitas vezes você tem leis especiais, você tem normas específicas para essas outras relações de trabalho. Mas a relação de emprego vai envolver a lei e a CLT. Então a CLT no seu artigo 3º, veja, é uma lei gigantesca que vai definir o que é empregado no artigo 3º. Então teve o artigo 1, o 2 e o 3º já vem e diz assim: considera-se empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência dele e mediante salário. Pode parecer um pouco confuso lendo desse jeito, mas tudo que está escrito aqui no artigo 3º pode ser resumido nessas 4 palavrinhas que eu tenho aqui embaixo. Pessoalidade. Para que seja uma relação de emprego e não qualquer outra relação de trabalho, você tem que ter certeza que o empregado é o único que vai prestar serviço na empresa. Então, o escritório de contabilidade que contratou o João, ele quer que o João seja o único, pessoal, é só o João. O João, se estiver doente, não pode mandar o primo dele trabalhar no lugar dele, tá? Isso é a pessoalidade. Quando você contrata o empregado, você está contratando só ele e mais ninguém, ele não pode ser substituído. Habitualidade. Não pode ser uma coisa que aconteça de vez em quando ele trabalhar. Não, ele trabalha. Pode não ser todo dia, mas ele trabalha com habitualidade. Toda vez que ele vai trabalhar, sempre tem a expectativa de que ele vai voltar, ou no outro dia, ou na outra semana, mas com habitualidade, tá? A onerosidade significa que essa relação entre o João e o escritório de contabilidade vai ter como contrapartida do trabalho do João ele receber um salário. Então, seja um salário por hora, seja um salário mensal, ele vai combinar o quanto ele vai ganhar por mês para trabalhar lá. Então, isso é a onerosidade. Não poderia ser, por exemplo, um trabalho voluntário, tá? E a subordinação. O que significa subordinação? Significa que o João, lá dentro do escritório de contabilidade, ele não faz o que ele quer, ele faz o que o chefe dele determina. Então, ele não tem a liberdade de falar, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou fazer tal coisa. Não, ele é obrigado a obedecer às ordens do chefe dele, tá? Então, essa foi a aula de relação de emprego. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais.